Tudo que a USP está fazendo hoje é investigar o Alisson Mascaro. E o Atushi parece que não gosta nem um pouco disso. O Alisson Mascaro ele foi afastado da USP no dia 13 de dezembro, sexta-feira passada, no aniversário do AI-5. E aí o Leonardo Boff fez uma postagem dizendo, olha, esse afastamento prova que o AI-5 segue vigente na sociedade brasileira. O Atushi trata o Alisson como se esse cara fosse uma princesinha intocável, como se ele tivesse acima da lei. Como assim vocês querem investigar o Alisson? O Alisson é puro, o Alisson é o Jesus na Terra, ele é o Messias, ele é o novo mito. O mais engraçado é que antes da USP entrar em jogo e começar a investigar o Alisson, o Atushi tinha outro discurso. Agora, na minha opinião também, eu acho que a USP vai punir ou não o Alisson Mascaro se houver provas materiais. Eu não vejo espaço para que uma faculdade de direito puna um professor a partir de denúncias anônimas. É engraçado, né, Atush? Porque tudo passa pela sua cabeça, menos que esses anônimos são de fato alunos do Alisson. A pergunta é, como é que o Atush vai conseguir montar sua narrativa falsa e colocar a USP como a grande nova inimiga do Alisson? E agora, essa parte aqui é um pouco complexa porque é um pequeno detalhe e envolve o direito burguês e o Atushi consegue transformar uma tempestade em copo d'água com isso. Então vamos lá, como é que as coisas funcionavam antes do decreto? Para que um órgão público, no caso a USP, pudesse processar e expulsar um servidor público, no caso um professor, a USP deveria seguir duas etapas. A primeira é a abertura de uma apuração preliminar, onde a USP estaria basicamente falando assim: supostas vítimas do Alisson, venham a mim. Eu vou escutar vocês e a partir disso eu posso decidir se vou ou não para a segunda etapa disso. Durante esse período, que é a primeira etapa, o Alisson ainda daria aulas, mas presta atenção nisso. O Alisson não teria acesso às acusações que estão fazendo sobre ele. Em outras palavras, ele não teria o direito de defesa porque ele nem foi processado pela USP ainda. Se a USP visse materialidade nessas acusações, como de fato ocorreu, então eles iriam para a segunda etapa. Nessa segunda etapa, sim, abre-se um processo. A USP processa o Alisson. E é nesse momento, nessa segunda etapa, que o Alisson teria direito a se defender. Ele teria acesso às acusações e ao nome e sobrenome dos acusadores. E até então, era só nessa segunda etapa que o Alisson poderia ou não ser afastado da USP. E veja, muita atenção aqui, é importante. Ser afastado não é ser expulso. Tudo certo por aqui? Tranquilo? Agora eu vou te explicar como as coisas são depois do decreto. O que de fato mudou? Simples, o servidor público pode ser afastado na primeira etapa e não só na segunda. Acabou. Tudo que o decreto fez foi adiantar um processo que era da segunda etapa para a primeira. Só isso. Eu sei que isso parece só um pequeno detalhe, mas eu quero que vocês escutem o que o Atushi vai fazer com esse pequeno detalhe e como ele vai mentir a respeito disso. O que aconteceu? O Tarcísio de Freitas, ele soltou um decreto nessa semana, dia 10, facilitando a expulsão sumária de servidores públicos. Não, o professor da USP é um servidor público. E aí o Tarcísio quer que servidores possam ser expulsos sem sindicância e sem processo administrativo. Lembrando que o Alisson Mascaro ele é alvo de denúncias anônimas. Eu adoraria cair nesse seu canto de sereia, Atushi, mesmo. Só que me desculpa, eu acabei desenvolvendo senso crítico justamente para não virar gado. Mas peraí, as coisas não acabam por aí. Vocês lembram que eu falei que na primeira etapa, com ou sem decreto, o acusado não teria acesso às acusações? Então, aí o que aconteceu, a novidade dessa semana, a defesa do Alisson Mascaro pediu acesso à sindicância interna para saber do que ele está sendo acusado e por quem, e a USP está negando à defesa o acesso
a sindicância, quer dizer, ou seja, a gente está tendo na faculdade de Direito mais prestigiada do Brasil um processo de lawfare. O cara é muito mentiroso, mano. Isso é inacreditável. Desculpa te falar isso, Atushi, mas assim, o seu mestre, quer dizer, o seu amigo, ele não tá acima da lei, cara. E eu acho muito escroto você mentir pros seus inscritos dessa forma. E sabe o que é pior de tudo isso? É que eu não sei se o Atushi mente porque ele é burro nesse assunto ou se ele simplesmente é mau caráter. E por que eu digo isso? Porque ele mesmo troca mensagem com o Campilongo, que é o professor que hoje é diretor da USP, e ele lê as mensagens ao vivo, e ele não entende, cara. Olha que interessante aqui o que o Campilongo fala, que eu tô lendo aqui a mensagem que ele me mandou no WhatsApp, né? Ele fala assim: não há, nesta fase embrionária e preliminar da investigação, contraditório, sindicância ou processo administrativo instaurado. Mas se não há nada disso, por que ele foi afastado, então? Quer dizer, é uma pergunta meio óbvia. Aí está dizendo que o professor será ouvido no momento oportuno. É complicado, viu, Joaquim? A Karen Porto, quem disse que ele não está tendo direito de defesa? Eu, o Joaquim e os advogados dele, que não tiveram acesso aos autos. O diretor da Faculdade de Direito da USP, que disse que eles vão ter acesso só no momento adequado. Meu Deus do céu! Alisson, foi esse cara que restou pra você fazer a sua defesa pública? Porque, porra, você tá mal mesmo? Agora eu vejo como você é uma donzela em perigo na mão desse sujeito. Coitadinha de você. Você eliminar pessoas sem direito de defesa é uma tática nazista, né? Então, quem faz isso serve ao nazismo, por mais que diga que não. Ah, não, mano. Não é possível isso.